Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, agora vamos estudar e já estamos na nossa unidade 5, hein? Gostaria que vocês primeiramente observassem o slide que vamos apresentar. Viram? Bom, o tema do nosso trabalho é a sequência didática. Gostaria que vocês olhassem atentamente toda a nossa apresentação acerca dessa unidade, certo? Vamos lá. Observe o próximo slide. Viram? Bom, houve uma criação teórica própria para surdo, uma proposta, né, de como se trabalhar os gêneros textuais, um passo a passo para que haja um profundo conhecimento de como trabalhar a sequência didática. São três autores. Eles são Schneeweli, Dolly e Noverras. Esses três autores criaram uma estrutura para que o professor possa ensinar utilizando a sequência didática, para que ele consiga explicar as características dos gêneros textuais. Essa estrutura ela é para o ensino do português como segunda língua. E a proposta aqui é o português como segunda língua para surdo. E a gente sabe que o input ele é diferenciado, então isso tem que ser trabalhado passo a passo. Então, a criação dessa sequência didática, ela foi voltada para o ouvinte. Então, nós vamos ter que adequá-la para o surdo. Observe o slide. Viram? Este mapa mental, ele mostra, né, como trabalhar a sequência didática, né? Temos o primeiro passo, a escolha do tema, e o segundo passo seria o texto motivacional, que podem ser escolhidos com três tipos, por exemplo, história em quadrinhos, né? Que tem as imagens. Uma outra opção é utilizar charges ou vídeos, né? Um recorte de vídeo, na verdade. Em seguida, o terceiro passo seria a leitura do texto de forma silenciosa, com a imagem, né, que é apoio para o professor. O nosso quarto passo seria o uso do vocabulário visual. Quinto passo, a expansão desse vocabulário visual, né? Nesse momento, a gente pode apresentar, por exemplo, o sinônimo, né, da palavra, este é o sinal. Também podemos apresentar o antônimo, este é o sinal de antônimo, homônimos, este é o sinal, e também polissemia, esse é o sinal, e ambiguidade, este é o sinal. Dando sequência, nosso sexto passo seria auxiliar os alunos para que haja a organização do glossário. O sétimo passo é a releitura do texto. Em seguida, o oitavo passo é trabalhar a interpretação do texto, né? Através de exercícios, né? De perguntas e respostas, escrita, né? Criação de perguntas e outras alternativas. O nono passo seria apresentar a gramática de forma contextualizada com o texto, né? Por exemplo, trabalhar adjetivo, mas isso vai ser explicado mais adiante, ok? Dando sequência aqui, o nosso décimo passo seria uma nova releitura, para que haja uma melhor compreensão do texto. O 11º passo é a produção do texto e o 12º é a reescrita desse texto. Vejam, foi mostrado o passo a passo dessa sequência didática. Agora vejamos mais claramente sobre isso.
É preciso verificar se o tema escolhido, né, que vai ser trabalhado, se ele condiz, se vai ser interessante para os alunos, se está de acordo com a sua idade, com o seu nível escolar, né, para que o tema seja interessante, que os alunos gostem do tema, né, para que haja um prazer, uma satisfação em ler. Dando sequência, o tema já escolhido, qual seria o segundo passo? Seria um texto motivacional, né? Como eu disse, pode ser utilizado as histórias em quadrinhos, né? A charge, lembra que eu falei? Ou o recorte dos vídeos. Desde que entenda que isso tem que despertar o interesse do aluno, para prender a atenção dele. Vou mostrar um exemplo. Observem a imagem. Viram a imagem? São duas imagens, né? Qual é o tema? Sobre o cachorro. Então, vocês já conhecem a história? Já até viram na televisão. Vamos lá. A história é a seguinte: uma dona tem o cachorrinho dela e de repente ela precisou sair, resolver alguma coisa. E aí o que acontece? O cachorro, dentro de casa, bagunçou tudo. Então, quando a dona dele chegou em casa, né, na hora que ela abriu a porta, ela. Nossa Senhora, o cachorro fez uma bagunça, não tenho mais paciência com isso, já sei, resolvi. Então, ela criou e-mails, divulgou com suas redes sociais, né, oferecendo e perguntando quem teria interesse em adotá-lo, porque ela já não aguentava mais. A paciência dela já tinha chegado ao fim. Então, agora vamos mostrar o desenho. Esse desenho seria uma ilustração, uma charge para brincar com os alunos, né? Para incentivá-los acerca do tema. Já sabemos qual é o tema que vamos trabalhar sobre o cachorro, certo? Então, você vai mostrar para os alunos a imagem. E através da imagem, juntamente com o texto, você pode aproveitar a oportunidade e questionar, né? Ah, ali tem um cachorro, né? Mostrando para eles. O que aconteceu? Depois mostra, né, a primeira imagem e a segunda imagem e uma terceira imagem, uma sequência. Então, essas imagens, elas estão disponíveis no e-book, tá lá na unidade 5, caso vocês tenham interesse. Mas aqui, para a gente resumir, mostra a primeira imagem 1, provocando os alunos e perguntando acerca da ilustração, né? Por exemplo, o que o cachorro fez? Ele estava sentado, estava deitado, né? E vocês viram um capetinho ali do lado dele? O que ele estava fazendo? Estava provocando, né? E você vai observando a resposta dos alunos. Por exemplo, o cachorro está ali, com a barriga virada para cima. O que que aquilo significa? Ele está pedindo desculpa? Ele está com medo? Né? Aquelas orelhinhas ali abanando, o rabinho. Então, você faz essa interação, uma conversa bem informal com seus alunos. Em seguida, você apresenta a imagem 2 e pede para os alunos observarem, né? E aí pergunta: vocês acham que o cachorro mudou de ideia? Né? E o professor vai ali questionando os alunos. Em seguida, mostra a imagem 3 e pergunta: e aí, vocês têm cachorro em casa? Tem algum outro animal de estimação? Já aconteceu alguma coisa com vocês parecido? O cachorrinho já fez bagunça? Nesse momento, você estimula essa troca de opiniões com eles, né? E aí questiona eles, fazendo com que eles, né, criem hipóteses, ideias. Você motiva eles. Bom, em seguida faz-se a leitura do texto. Ele é a base do nosso trabalho, né? Em três momentos. O primeiro, né, seria aquela leitura. Se
silenciosa, que é só observando ali a imagem. Em segundo, né, o professor utiliza estratégias que já estão lá no módulo 2, tem estratégias de como você criar essa leitura com ele. Você pode dar uma olhadinha. E em seguida você faz a releitura, trabalhando com eles o vocabulário visual, né? Para que ele seja expandido. Veja só. Bom, retornando à nossa etapa aqui, acerca do quarto passo, a gente mostrando o texto base, né, e o vocabulário visual. Lembram do, do, da nossa base, o glossário visual? Então, para trabalhar, você escolhe alguns aspectos. Por exemplo, sobre o cachorro, né? Ele tem algumas características, né? Às vezes ele está ali magrinho, ou outro cachorro, né? Que é da mesma raça, mas ele está um pouco mais rechonchudinho. Então, isso você vai utilizando para enriquecer seu glossário visual. Bom, o nosso quinto passo é a expansão desse vocabulário. Lembram-se do texto que a gente utilizou na unidade 2? A atividade, o que foi feito para fazer. Lembra? O que era feito para fazer? Vocês podem voltar lá no e-book, tem, bem detalhado. Está lá no e-book na unidade 3, certo? Mostra, por exemplo, o mesmo texto sobre o cachorro, observando as características, né? A carinha, a orelha, né? Os detalhezinhos do corpo, como que é o nariz, por exemplo, ali, o círculo, né? O mais oval, fazendo comparativo com o formato do cachorro. Isso é interessante para que o aluno entenda a questão do léxico, né? De sinônimo, polissemia, ambiguidade e tudo mais. O sexto passo é a gente precisa pensar como vamos trocar informações com os alunos acerca do glossário. Mostrar o texto com a imagem, né? Pedir para que os alunos observem como que eles poderiam criar sinais específicos para que seja criado um glossário, né? O sétimo passo já é a releitura do texto. O professor já explicou, o aluno já leu previamente, já teve aquele momento de interação, já houve uma certa apreensão por parte do aluno, então ele já pode começar a se sentir preparado para fazer essa produção escrita. Bom, o oitavo passo é a interpretação do texto. Como que ela acontece? O professor pode incentivar os alunos, né? Perguntando a eles o que eles conhecem acerca do tema, observando sempre as respostas que eles são dados, né? Também respondendo as perguntas que eles fazem. Os alunos podem escrever, por exemplo, um texto, a produção dele mesmo. Também o aluno pode vir na frente e fazer a sua produção, mesmo textual ali, ele pode produzir em línguas finais também. O nono passo é a expansão da gramática, né, contextualizada com o texto. Nessa etapa, o professor pode fazer o quê? Ele pode, sei lá, escolher uma classe gramatical, talvez substantivo, né? Mas aqui, nessa videoaula, eu escolhi a classe gramatical adjetivo. Lembrem-se, né, os alunos já tiveram estudos acerca de adjetivo em todo o seu período escolar. E agora, trabalhando no quinto e no sexto ano, a gente pode aprofundar um pouco mais essa temática, incentivando eles para que façam uma melhor compreensão, fazendo um comparativo com o que eles aprenderam anteriormente. Ó, vejam a imagem.
abaixo, você pode mostrar, por exemplo, lembra do cachorro? Ó, por exemplo, o que pode ser feito acerca, qual adjetivo do cachorro? Ó, no slide pode ser mostrado um exemplo. Então, dando sequência ao trabalho de adjetivo dentro da sequência didática, sabendo que o aluno já um certo conhecimento prévio acerca do que é o adjetivo, já tem uma base, né? Então a gente segue mostrando o texto, mostrando as características, né? Por exemplo, a raça do cachorro, né? Por exemplo, uma raça de nome Schnauzer. É um cachorro que tem umas características, né? Ele é magrinho, tem ali alguns detalhes diferentes. É um adjetivo dele. Então a gente pode trabalhar as características. Isso entendendo também a vivência do aluno. Ele já tem conhecimento de alguns tipos de cachorro, de algumas raças, né? Isso pode ser aproveitado. Então, trabalhando a classe gramatical que já tem no texto, a gente pode aproveitar essa deixa aí. Bom, agora vamos trabalhar, por exemplo, um comparativo de inferioridade. Este é o sinal que nós vamos utilizar. Vejam bem, trabalhando, por exemplo, como que podemos fazer dentro do português um comparativo de inferioridade? A gente usa, por exemplo, o menos, né? Vou mostrar para vocês um exemplo. Veja bem. Fulano é menos inteligente que João. Viram? A pessoa ela é menos inteligente do que é estrutura do português. É importante que isso seja mostrado, essa estrutura do português e a diferença quando se trata do comparativo com a Libras. Por exemplo, Pedro, menos inteligente do que João. Isso em português. Menos é o adjetivo. Esse adjetivo, do que, ele é incorporado, é um complemento. Incorporado não, ele é um complemento. Bom, o 10º passo é a leitura de outro texto. Totalmente diferente. Né? Antes já conheceram o texto, porque ele já tem o conhecimento. Então agora ele precisa de um outro texto para que haja essa motivação da escrita, né? Então agora os alunos precisam conhecer, ter contato com 3 textos diferentes, para que eles entendam as características dos gêneros textuais. Isso vai servir para incentivar os alunos na sua produção. Qual o objetivo dessa escrita? A gente volta ao assunto da adoção do cachorro, né? Então, se já tem os 3 textos sobre a adoção do cachorro, os 3 textos, o primeiro é o texto motivacional, né? Lembra lá em cima? Explicando a moça que saiu de casa e o cachorro que ele aprontou enquanto estava sozinho. O segundo texto seria o texto base, explicando acerca da raça do cachorro. E o terceiro texto seria o texto motivacional acerca do anúncio de adoção do cachorro. No 11º passo, na verdade, já é a produção do texto, né? Então, o aluno vai produzir esse texto.
O 12º é a escrita do texto. Lembra na unidade 3? Eu e a professora Cristina explicamos para vocês acerca do processo da reescrita? Vocês se lembram disso? É isso.